Oi, segunda dica da semana. Ainda no que diz respeito à competência 1. Algumas pessoas têm muita dificuldade com relação ao uso de crase, não é? Então, peraí, calma. É um vídeo curto, não dá para trabalhar exatamente como eu gosto. Mas eu vou te dar algumas dicas. Uma técnica fácil para você saber se você deve ou não utilizar o acento indicativo de crase. Primeiro, vamos explicar o que é crase. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Vogais A, E, I, O, U. Na língua portuguesa, nós vamos indicar que houve essa fusão das vogais quando é o A. Por quê? Porque o A na língua portuguesa pode ser artigo ou ele pode ser preposição. Se aparecerem os dois, nós vamos fundir e usar o acento indicativo de crase. Top? Ó, uma aluna, e aqui eu vou lembrar para vocês que eu trouxe trechos de textos dos meus alunos. Esse aqui estava falando sobre o uso de tabaco pelo público brasileiro, massa? Pelos jovens. E a aluna colocou assim: nesse viés é evidente a tendência de muitos jovens recorrerem ao uso de substâncias psicotrópicas em virtude de uma errônea tentativa de escape dada pela sensação de prazer dessas drogas, as quais podem causar uma séria dependência nesse meio de negligência à saúde mental. Se o acento indicativo de crase aparece no A, nós temos aqui 1, 2, 3, A. Vou botar acento indicativo de crase nos três? Em nenhum ou em um deles? Qual é a dica que eu vou te dar? Para que haja o acento indicativo de crase, você precisa ter tanto a preposição, que vai ser exigida pela palavra anterior, como o artigo, que vai ter que acompanha um substantivo feminino. Daí você já matou a charada. Eu tenho que ter uma palavra que exige uma preposição a e eu tenho que ter uma palavra seguinte que seja feminina que aceita o artigo, tá? Vamos lá? Esse é um caso. O outro caso é quando eu tenho a preposição a mais o pronome a qual. Ou quando eu tenho a preposição a e eu tenho em seguida um pronome demonstrativo, ou aquilo, ou aquele, ou aquilo, aquele ou aquela. Só esses casos, tá massa? Então vamos olhar para cá. Nesse viés, é evidente a tendência de muitos jovens. Eu pergunto, é evidente, existe preposição? Não. É muito evidente a tendência. Vai ter o A, que é somente o A de artigo de tendência, certo? Nesse viés, é evidente a tendência de muitos jovens recorrerem ao uso de substâncias psicotrópicas em virtude de uma errônea tentativa de escape dada pela sensação de prazer dessas drogas, as quais podem causar, espaço para a preposição, espaço para o A, de as quais. Eu te pergunto, existe alguma palavra aqui que exige uma preposição? Não. Então vai ser só o A, de as quais. No caso, como é plural, as quais. As quais podem causar uma séria dependência desse meio de negligência. Meio de negligência a alguma coisa. Então, esse nome negligência, ele exige a preposição a. E a palavra seguinte é o quê? Saúde mental. Saúde mental é uma palavra feminina? Exige, ou melhor, aceita artigo? Aceita artigo. Então, eu vou ter o a preposição com a de artigo. Então, nesse caso, assim. Vamos entender a lógica. Quando eu vou ler, eu digo assim: nesse viés é evidente a tendência de muitos jovens recorrerem ao uso de substâncias psicotrópicas em virtude de uma errônea tentativa de escape dada pela sensação de prazer dessas drogas, as quais podem causar uma séria dependência nesse meio de negligência à saúde mental. Você lê assim? Não. Você fala assim? Não. O que é crase? A fusão de duas vogais idênticas. Essa fusão acontece tanto na fala quanto na escrita. Então, na fala eu não vou dizer a negligência, a saúde mental. Então, eu vou fundir na fala. E na escrita eu vou fundir também. E quando eu fundir, eu vou colocar o acento indicativo de crase. Prof, eu acho que eu estou entendendo mais ou menos. Dá para dar um outro exemplo? Dá para dar outro exemplo. Então, vamos olhar aqui. Dessa forma, é imprescindível reverter esse alarmante cenário em prol do combate à ascensão do tabagismo nessa nova geração. E neste caso, teria ou não acento indicativo de crase? Vamos ver.
Dessa forma, é imprescindível reverter esse alarmante cenário em prol do combate. Do combate a alguma coisa. Então, combate vai exigir uma preposição. A preposição a, certo? Do combate a alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? A ascensão do tabagismo. Queridos, a ascensão é uma palavra feminina. Aceita artigo. Então, eu vou colocar um a aqui. Quando eu falo, eu vou dizer, dessa forma, é imprescindível reverter esse alarmante cenário em prol do combate a ascensão do tabagismo nessa nova geração? Não. Na fala eu não faço isso. Eu vou fundir. Então, na escrita, também vai haver a fusão e eu vou colocar o indicativo de crase. Tudo bem? Entendido? Vamos a mais um exemplo. Antes, eu vou apagar aqui com a mão mesmo, que eu estou improvisando, afinal de contas, estamos ainda em isolamento, eu estou em casa, preparando material para vocês com muito amor, carinho, para que eu possa ajudar de alguma forma. Um outro trecho. Dessa maneira, é inadmissível uma mídia sem qualquer preocupação com a saúde dos jovens, sendo essencial a modificação do seu comportamento de modo a visar a prevenção de inúmeras doenças, cujo cigarro é o principal causador. Neste caso, em quais desse A eu tenho de fato a fusão? Eu tenho dois A. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. Vamos pensar aqui. É só você colocar esses espaçozinhos e saber se nos dois vai haver o preenchimento. Se houver, tem crase. Se não houver, se aparecer só a preposição, não tem. Se houver só o artigo, não tem. Simples assim. Dessa maneira, é inadmissível uma mídia sem qualquer preocupação com alguma coisa. Então, já tem uma preposição, não vai ter outra aqui. Com a saúde, artigo. Dos jovens, sendo essencial, algo não pede preposição. Sendo essencial, a modificação, só tem um artigo. De seu comportamento, de modo a... Tem a preposição, mas não tem artigo, porque visar não é um substantivo feminino. De modo a visar. O verbo visar, e aí é bem importante você ficar até o final, porque o verbo visar, ele tem duas acepções. Ele pode ser no sentido, ele tem no sentido de ver ou de objetivar. Se for de ver, quem visa, visa algo. Olha algo. Quem visa no sentido de objetivar, aí você precisa colocar a preposição a. Então aqui, ó, visa a prevenção. Tá vendo a prevenção ou tá objetivando? Objetivando. Então esse verbo vai exigir a preposição a. E prevenção é uma palavra feminina. Ela vai aceitar o artigo feminino. Então eu tenho o a, preposição e o artigo. Os dois na fala vai ficar como? Sendo essencial a modificação de seu comportamento de modo a avisar a prevenção? Não. De modo a avisar a prevenção. Então, eu fundi na fala, vou fundir na escrita a partir do acento indicativo de crase.